Muito bem, olá pessoal, como vocês estão? Um prazer reencontrá-lo no meu canal, aqui é o professor Nicolas Viana, passando um pouquinho por aqui hoje. E no vídeo de hoje nós vamos conversar rapidamente sobre um dos capítulos do livro A Construção do Pensamento e da Linguagem, de Vygotsky. Essa apresentação, gente, seria realizada na tarde dessa segunda-feira. Nós estamos hoje, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021, no nosso grupo de Educação Química na Produção Curricular, que é vinculado à Universidade Federal do Rio Grande, o qual eu faço parte enquanto doutorando do PPG Educação e Ciências. Esse grupo de pesquisa ele se encontra semanalmente e ele é coordenado pela professora Jaqueline Ritter. Como eu mencionei, a professora Jaqueline Ritter é minha orientadora e eu faço parte do grupo de pesquisa e hoje essa apresentação seria realizada agora à tarde. Porém, eu estou sem conexão de internet hoje, desde o início da manhã, e eu preferi então, em acordo com o grupo, fazer essa gravação, colocar no meu canal do YouTube, qual vocês estão assistindo agora, para que também a gente possa debater aí nos comentários. Desde já você fique à vontade, se inscreve no meu canal, se você ainda não conhecer meu canal, depois vai comentando um pouquinho aí, tá bom? Essa apresentação estaria a cargo de mim, Nicolas Viana, e da Franciele Chibiac, que é minha colega de grupo também, estava com algumas demandas na escola no qual trabalho e não conseguiria estar conosco na apresentação, que seria de forma síncrona. Como eu estou sem conexão, ela está sendo assíncrona com os nossos debates via o nosso canal do YouTube, tá bom? Vamos lá então, gente. A gente está realizando um ciclo de estudos da obra, tá bom? A obra que eu já mencionei do Vygotsky, que é a nossa base teórica, o alicerce teórico do grupo está em Vygotsky, e eu vou falar um pouquinho do capítulo de número 6 desse livro, tá bom? O título do capítulo é Estudo do Desenvolvimento dos Conceitos Científicos na Infância, experiência de construção de uma hipótese de trabalho. É um capítulo um pouco denso, tá? Uma leitura bem complexa para você que ainda não leu esse livro e quer começar lendo um pouquinho de Vygotsky, já saiba que esse livro é um pouquinho mais denso, ele vai teoricamente um pouco mais a fundo, ele é um livro mais difícil de compreender, uma linguagem mais difícil. Nada impossível, tá? Mas não queira ler correndo assim, então leia com bastante calma, fazendo anotações e já vai anotando alguns detalhes aí do capítulo de número 6. Claro, gente, estou apresentando uma síntese, tá? Bem breve aqui, conforme nessa apresentação, já em ritmo natalino, tá? Vocês viram que meu Bitmoji já está em ritmo natalino, a apresentação também já está em ritmo natalino, afinal nós estamos agora entrando na semana do nosso Natal de 2021, quase 2022, tá chegando. Vamos lá então, gente. Esse capítulo de número 6 ele tem um foco, tá? E qual é o foco, então? Na formação do conceito pelo estudante. Atente a esta palavra, conceito, porque é sobre ela que nós vamos discorrer bastante nesse nosso diálogo, nesse nosso bate-papo, nesse vídeo que você está assistindo, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Qual o grande questionamento que o capítulo vai nos trazer então e vai discutir conosco, tá? A respeito, em relação à assimilação da informação e o desenvolvimento interno de um conceito científico na consciência de uma criança, tá? Gente, importante, essa discussão ela é bem voltada para professores e para sujeitos que estão envolvidos com a educação. A gente começa a pensar e questionar como que se forma um conceito científico na cabeça do nosso estudante, de uma criança, tá bom? Já começamos com um ponto importante. Eu vou até pegar um marca-texto aqui, porque essa palavra ela é bem importante, essas duas palavras, tá? Conceito científico. Logo, logo, eu vou chegar no momento que a gente vai discorrer sobre a diferença de um conceito científico e um conceito não científico, tá? Espontâneo, não espontâneo. Daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Mas a grande questão é como se forma, tá? Como que acontece o desenvolvimento deste conceito, o científico, na consciência de uma criança. E essa resposta ela vai estar na psicologia contemporânea, tá? Que discorre e acredita que esse conceito não tinha uma história interna, mas veja só, era absorvido de forma acabada por um processo de compreensão e assimilação. Por isso que Vygotsky é um dos grandes teóricos da educação, tá? Ele nos traz pontos que envolvem muito mais do que discussões educacionais específicas. Vai discorrer na psicologia, enfim, vai lá no psique para entender justamente essa formação dos conceitos científicos lá na mente do nosso estudante. Vamos avançando, porque a ideia é não se tornar um vídeo muito cansativo, tá? Mas então, vamos lá então destacar que o que é relevante sobre essa questão. Gente, é um dos grandes desafios, tá? E um dos grandes pontos entender como é que acontece esse desenvolvimento dos conceitos científicos nessa idade escolar, tá?
Ele é de suma importância para quem é envolvido com a educação, para todos os professores, professoras, para aqueles que vivem na educação, que dedicam as suas vidas à educação. É muito importante a gente entender o tempo e a forma que vai se formar esse conceito científico na mente do meu estudante, tá bom? Atente o segundo parágrafo, que é muito importante, e esse adendo eu preciso fazer, é esse ponto aqui, ó. A criança necessita de possibilidades para adquirir novos conceitos e palavras. Olha só, aonde, professor Nicola? De que forma? Olha só, a partir do contexto linguístico geral. Então veja o quanto isso é importante que nós venhamos a entender nesse pequeno vídeo. Depois você pode comentar aí no vídeo, tá bom? Você vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho, vai ficar por dentro dos meus conteúdos e você vai poder interagir conosco aí no bate-papo do nosso YouTube, tá? Nos comentários você pode escrever, eu vou tentar acompanhar os comentários de vocês. Os meus colegas do grupo, a professora Jaqueline, meus colegas de grupo também, podem ficar à vontade, escrever comentários aí. Nós vamos discutir isso posteriormente lá em 2022, quando o nosso grupo retornar. Esse seria o último encontro, tá, desse ano. Em 2022 nós vamos discutir de forma síncrona esse capítulo, mas é importante que vocês também interajam com outros sujeitos que vão estar acompanhando esse vídeo, tá, gente? Então veja, é muito importante, tá, gente? E para que o estudante adquira esses novos conceitos, ele vem a partir de um contexto linguístico geral. Isso a gente precisa entender nessa apresentação, tá? Vamos avançando? Porque quando a gente fala de conceito, a gente precisa dialogar e pensar afinal, bom, o que é um conceito? Existem inúmeros professores e estudantes, enfim, sujeitos ativos da educação que não gostam de conceituar, tá? Veja só, parece uma redundância, conceituar conceito. Eu sou um professor que sou muito adepto dos conceitos, tá? Eu sou muito adepto das definições, eu sou muito adepto de entender as palavras através do seu sentido, tá? Então, vou tentar trazer para vocês aqui, nesse pequeno diálogo, afinal, o que eu entendo como um conceito. E nada melhor que o nosso mestre Vygotsky para já nos dar um adendo do que é um conceito. Olha só, não é uma formação isolada, olha só, destaquei, fossilizada e imutável, mas sim, o que é então? Uma parte ativa do processo intelectual, constantemente a serviço da comunicação, do entendimento e da solução dos problemas. Veja só, não é algo que tem uma formação isolada, única e imutável. Veja só o quanto isso é profundo, gente. A gente precisa entender. Já que a gente está falando da formação de conceitos na mente do estudante, a gente precisa saber então o que é um conceito. Por isso que eu trago um pouquinho para a gente discutir sobre isso. Veja só. Então, essa formação dos conceitos e a partir da formação dos conceitos nós vamos entender que um conceito é mais do que a soma de certos vínculos associativos formados pela memória. Olha o quanto a gente vai aprofundando no nosso diálogo sobre uma definição ou sobre um entendimento de conceito. Olha só, é um ato real e complexo de pensamento que não pode ser aprendido por meio de simples memorização. Aqui eu quero adentrar em outro ponto muito importante, que é a questão da memorização, tá, gente? Se criou por um tempo a ideia de que memorizar, eu vou decorar, eu vou entender um conceito através dessa decoreba, como o professor costuma falar em sala de aula. Mas veja, gente, não e tá aqui, ó, tá aqui o cerne da questão. Como é um ato real e complexo de pensamento, tá? Mas muito além, eu não posso simplesmente entender que o conceito vai ser aprendido por meio de uma memorização, tá? De um decorar algo, tá bom? É muito mais a fundo do que isso. E aí a gente começa a se entender, bom, se é algo tão profundo assim, lá na mente do meu estudante, na mente da criança, como que vai se formar um conceito? E agora, outro ponto dessa nossa fala que eu quero adentrar um pouquinho. Veja só, como é um processo bem complexo, o professor Vygotsky nos escreveu que vai envolver uma série de funções, e ele cita algumas, ó. Atenção arbitrária, memória lógica, abstração, comparação, discriminação e todos esses projetos esses processos, melhor falando, psicológicos, são tão complexos e eles não podem simplesmente ser memorizados, tá?
É muito complexo, é muito a fundo para que eu possa simplesmente falar, não, se meu aluno decorar, ele vai aprender tal conceito. Não, gente, então cuidado com isso aí, tá? Por isso, gente, é impossível, na fala do professor Vygotsky, ensinar conceitos de uma forma direta. Porque a criança, meu aluno, meu estudante, ela necessita de possibilidades para adquirir novos conceitos e palavras, mas a partir de onde, professor Nicolas? Está aqui, ó. Vamos destacar. A partir do contexto linguístico geral, mais ou menos já dei uma pincelada anteriormente, a gente vai aprofundando devagarinho nessas discussões. Então veja, gente, é bem a fundo, a gente vai entrando no capítulo. Como eu falei no início, quando a gente pega o capítulo para ler, por ele ser denso em número de páginas e por ter muitas informações complexas, ele requer que a gente leia com muita calma, fazendo associações com outras referências, porque é bem a fundo para a gente entender toda essa questão do que é o conceito, como ele se forma, tá bom? Avançando, gente. Olha só, a formação de conceitos surge de uma operação complexa e aqui, ó, olha só, esta palavra eu destaquei ela, você veja que ela está um pouquinho destacada, e é um processo criativo e não é simplesmente mecânico e passivo, tá? Tá em arte 1921. Veja, gente, é um processo criativo. A formação de conceitos não é simplesmente um processo passivo e mecânico, tá? Repetitivo, monótono, não. É um processo criativo. Veja o quanto isso é bacana. E a gente precisa entender, e quando eu falo a gente, somos nós, grupos de professores, e somos nós que estamos envolvidos com a educação, que a memorização de palavras, ela não vai levar por si só para a formação de conceitos. Já tinha falado anteriormente e reitero agora, não é só memorizar, tá, gente? Essa decoreba, esse decorar, esse memorizar, não vai levar por si só, né, para a formação de conceitos. Então é muito importante a gente ter esse cuidado quando a gente dialoga sobre a educação no contexto geral. Vamos avançando? Estão todos bem? Eu prometo que não vai ser muito mais extenso que isso, tá, gente? Eu já estou tentando ser bem sintético, bem, assim, uma forma de síntese bem grande, tá? Tô tentando exercitar minha forma de sintetizar tudo aqui, tá bom? Para que a gente possa não se tornar um vídeo muito longo. Então, gente, já que a gente fala que a gente não pode simplesmente memorizar, que a memorização por si só não vai levar à formação de novos conceitos, nós conseguimos discorrer uma aproximação da teoria de Vygotsky com a teoria de Ausubel. O Ausubel, então, que discorre sobre a questão da aprendizagem mecânica, aprendizagem significativa, ok? E essa forma, as formas de memorizar, ela vai levar e ela vai indicar para uma questão de aprendizagem mecânica. Isso é, uma aprendizagem que o aluno vai aprender, vai exercitar e vai esquecer posteriormente quando for buscar esses conceitos no novo contexto. Veja só, essa figura, ela tem na internet, tá? Tá aqui a referência dela. Eu usei ela no meu TCC na graduação e ela é muito importante porque olha só, como que funciona a aprendizagem mecânica? Em suma é assim, ó. Tu tem a instrução do professor, tá? O professor está explicando, o aluno memorizando, ok? Porque ele precisa memorizar. O nosso sistema de ensino brasileiro ele ainda está muito focado na sua grande maioria, e eu falo do ensino público, tá, gente? A gente sabe que tem escolas particulares que têm tentado novas metodologias, enfim, novas propostas, mas eu falo do ensino público que está muito focado na memorização. Então, o aluno memoriza, decora, como a gente costuma falar, realiza a prova e depois ele vai esquecer. Tá? Exemplo clássico disso, quando eu faço meu TCC, eu vou entrevistar alunos do terceiro ano do ensino médio e eu pergunto para eles questões básicas assim de tabela periódica, que é algo que eles aprendem no início do ensino médio, lá no primeiro ano do ensino médio. Eles esqueceram.
todos chegaram no terceiro ano. Então, teoricamente, todos passaram pelos conceitos de tabela periódica, fizeram as avaliações, tiveram notas suficientes para passar de ano, passaram pelo segundo, chegaram no terceiro ano, mas esqueceram. Quando o aluno vai buscar essa informação e acaba esquecendo num outro contexto, mostra que ele simplesmente memorizou para um determinado momento. A realização da prova, ou a realização de um trabalho para passar de ano, para conseguir a nota e ponto final. Então veja, não houve a formação de novos conceitos, não houve um entendimento, não houve uma aprendizagem significativa, sim uma aprendizagem mecânica. O professor ensinou, aluno decorou, fez a prova, esqueceu. Então veja quão profundo é isso no contexto da educação. E dessa forma, eu já discorri um pouco que os conceitos têm uma classificação. São eles, de acordo com o Vygotsky, tá, gente? Que é a nossa base, nós estamos falando de um livro do Vygotsky, no capítulo de uma obra de Vygotsky, por isso que é a nossa base nessa apresentação que você está assistindo. Nós temos, então, os conceitos cotidianos, e esses podem ser chamados, em algumas referências, como espontâneos, ou a gente tem os conceitos científicos ou não espontâneos, tá, gente? E qual a diferença entre um e outro, de acordo com esse capítulo de número 6 da obra que nos apresenta? Bom, os conceitos cotidianos ou espontâneos, tá? Você de repente pode ler algum artigo que apresenta como conceitos espontâneos, ok? Ele é formado a partir das vivências, tá? A partir da observação ao redor, do mundo ao redor, tá? Veja, ele é mais ligado, tem um vínculo maior com o cotidiano, com o ser humano, tá? Com o ser sujeito no dia a dia, tá? Ele se define a partir das propriedades perceptivas, funcionais ou contextuais do seu referente, isso é, da coisa em si, tá? Conceitos cotidianos, o próprio termo vai indicar, está muito vinculado a essas vivências cotidianas, tá? Por isso que eles são espontâneos, eles se formam nessa espontaneidade da convivência diária, do dia a dia, do seu cotidiano. Diferente dos conceitos científicos. Só que é muito importante que para existir conceito científico, precisa existir conceitos cotidianos. Veja só, para a sua formação é necessário que existam determinados conceitos cotidianos. Olha só, estes vão funcionar como mediadores para a internalização. Isso é, para a compreensão dos conceitos científicos, é preciso já dominar certos conceitos cotidianos a eles relacionados. Olha só, gente, que quão profundo é isso. Eu não consigo ter conceitos científicos isolados, porque eu preciso ancorar esses conceitos científicos em determinados conceitos espontâneos ou cotidianos. Então é muito importante, gente, o conceito científico ele não vai existir sozinho por si só. E a gente precisa destacar algo importante, que é justamente essa relação dos conceitos científicos com a experiência da criança, ela é diferente em relação aos conceitos espontâneos, tá? Essa relação ela é diferente da criança, do estudante com os conceitos espontâneos ou cotidianos, tá? Que eles se formam naturalmente para esses conceitos científicos que vão se formar alicerçados em alguns dos conceitos espontâneos. Veja só, eles surgem e se constituem no processo de aprendizagem escolar. Então, esses conceitos científicos eles vão surgir aqui, tá bom? Como? Inteiramente ou através de diferente que no processo de experiência pessoal da criança. Eles surgem, então, esses conceitos científicos lá no meu processo escolar, quando a criança vai para a escola, quando a criança começa a aprender o novo, tá bom? Então veja, diferente do cotidiano ou do espontâneo que se formava no dia a dia, no ser humano, tá? Quando eu falo no ser humano na questão de ser um humano, tá? De ser uma pessoa, e aí que vai se formar os conceitos espontâneos. Os científicos então vai surgir, vão se constituir nesse processo de aprendizagem escolar, ok? Então é muito importante a gente destacar a relação, essa diferença entre a relação destes conceitos, tá bom, gente? Em suma, tem um quadro muito legal aqui. Esse quadro ele tá, eu me esqueci de colocar aqui embaixo, mas ele tá ali no Google Imagens ali, se você jogar
conceito cotidiano e conceito científico, você vai achar esse quadro ali no Google Imagens, na internet, tá? Que faz um pequeno resumo, tá? Em si, desses conceitos. No conceito cotidiano, eu tenho uma abstração menor. Já no conceito reelaborado, como ele coloca aqui, mas é o científico, tá? Ou não espontâneo, nós vamos ter uma abstração maior, porque ele já passou por sistematização da cultura, diferente do conceito cotidiano que não passa por uma sistematização científica. Então veja que é bem legal assim, gente. Se você pegar o capítulo 6 para tentar entender o conceito cotidiano e o conceito científico, a gente tem muita dificuldade. Quando eu olho esse quadro, ele já me dá as características. Parece que, para quem lê o capítulo, eu espero que você faça isso, essa obra está disponível em formato PDF na internet, que você leia o capítulo de número 6 e entenda tudo que eu estou falando hoje e você volte para discutirmos. Porque veja só, ele faz um resumo, gente, é um pequeno quadro de 3 linhas ali que faz um resumo. O conceito cotidiano ele pode ser ampliado para o conceito científico quando reelaborado, ok? Eu preciso aprofundar e reelaborar ele. Já o nosso conceito científico ele está ancorado em conceitos cotidianos, mais ou menos o que nós falamos, ele não vai partir do nada, porque ele é uma construção histórica e ele vai reelaborar um conceito cotidiano. Ou seja, para que eu tenha o conceito científico, para que eu tenha este conceito aqui, o científico, eu preciso ter o conceito cotidiano, tá, gente? Então, é no conceito cotidiano, a partir do conceito cotidiano que eu vou ancorar, vou reelaborar esse conceito cotidiano para, então, ter o meu conceito científico, tá, gente? Avançando, uma das perguntas que se faz, e todo professor ele já tentou entender isso, é o tempo que se leva, tá? Quanto tempo que uma criança leva para criar conceitos, gente? É impossível nós respondermos de uma forma fechada. Não tem como o professor Nicolas, nesse vídeo de alguns minutos, falar para você, leva tanto tempo, tantas aulas, não é impossível, gente, tá? Por quê? A maturação do sujeito, da criança, ela é singular e cada ser humano ele é subjetivo. Então, cada ser humano, cada pessoa vai ter a sua característica, tá, gente? E o tempo nem sempre da criança, nem sempre vai coincidir com o tempo que nós temos na escola. Nem sempre o tempo de maturação e a subjetividade humana, ela vai coincidir com o tempo que o currículo escolar me fornece, tá, gente? Então, veja, tem que ter muito cuidado quando a gente tenta entender ou ter uma afirmação de que vai levar tanto tempo, tá? Ah, porque a escola determinou que um mês meu aluno precisa saber, eu vou fazer de novo uso do exemplo que eu mencionei anteriormente, em um mês meu aluno precisa saber tudo de tabela periódica. Mas peraí, considerando que cada ser humano ele tem as suas características e por isso que muitas vezes, e aí eu vou fazer um pequeno puxão de orelha para nós professores, quando nós nos reunimos em algumas reuniões, principalmente em escolas, tá? A gente junta lá na sala dos professores, mas o fulano não entende nada, o fulano não aprende, o fulano isso, o fulano é demorado. Mas veja só, a gente está esquecendo de considerar que o tempo de maturação para cada sujeito, para que ele compreenda esse conceito reelaborado, se tornando um conceito científico a partir de algo, a partir de um conceito espontâneo, isso leva um tempo. E nós não podemos falar que todo mundo, a turma A vai aprender todos os conceitos científicos a partir da reelaboração dos conceitos espontâneos em um mês. Não tem como, tá, gente? Cada criança é uma criança, cada ser humano é um ser humano, tá bom? Então, gente, outro ponto, e eu já estou quase indo para o final, prometo para vocês, então, na reta final da apresentação, eu não estou me detendo muito nos slides, vocês podem ver, vocês podem pausar, depois lá no final vai ter meus contatos para quem tiver interesse dessa apresentação, é só me escrever que eu envio a apresentação para vocês, tá bom? Outro ponto é a questão do nível de desenvolvimento mental da criança, tá, gente? Que também está lá nesse capítulo de número 6 e que nos faz pensar.
E esse capítulo 6 ele faz uma conversa, o Vygotsky traz uma conversa com Jean Piaget também, é muito legal para quem for ler o capítulo e quem trabalha Piaget, é uma dica que lê esse capítulo, porque o professor Vygotsky ele faz alguns adendos da teoria de Piaget, conversa com a teoria de Piaget em alguns momentos, tá? Então, essa resolução de problemas indicava, tá, o nível de desenvolvimento da criança. Ela só media a parte do desenvolvimento da criança que encontrava acabada, desconsiderando seu acervo total. Então, vai dentro do capítulo fazendo essa discussão sobre o desenvolvimento mental da criança, tá? Então, para quem é estudioso dessa parte, quem estuda essa questão do desenvolvimento mental de uma criança, a gente está falando do processo educacional, é importante esse capítulo porque ele faz essa discussão também. E ainda traz, já para a reta final do capítulo, e eu acho que essa é a última lâmina específica, tá? Depois eu só faço uma finalização da minha fala. Já agradecendo vocês que estão acompanhando até agora. Sei que é um pouco difícil ficar escutando alguém falar alguns pontos tão complexos e tão teóricos, tá? Por alguns minutos, mas eu agradeço a você que ficou aí até agora. Para encerrar sobre a ZDP. Com certeza, se você é professor e estudou teoria da educação, você já ouviu falar da ZDP, tá? O que é essa ZDP, então, que é o que Vygotsky denominou de zona de desenvolvimento proximal? Quando se cria condições ou outras condições com as mesmas atividades, mas veja só, percebe-se que com um auxílio externo, a criança ela vai além do seu nível de desenvolvimento. Tá? Esse ir além do seu nível de desenvolvimento é quando a criança entra então nessa zona de desenvolvimento proximal, a ZDP. A gente chama de ZDP, às vezes nem lembra o que significa a ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal. A ZDP. Então veja, essa ZDP ela vai fornecer os indícios do potencial humano. De forma, isso aqui eu quero destacar para que você não esqueça quando você for lá ler o capítulo, você lembrar de mim. Olha só, fornece os indícios do potencial humano, de forma que os processos educativos fluam de forma sistemática e individualizada. Então, a ZDP é um dos pontos bem conhecidos da teoria de Vygotsky. Com certeza, quem estuda Vygotsky vai saber entender a ZDP, mas quem nunca estudou especificamente Vygotsky e todas as suas obras, em algum momento, se for estudar a teoria da educação, vai ouvir falar da famosa ZDP. Então é exatamente isso aqui, tá? É o que fornece indícios do potencial humano, tá, gente? Para que esses processos educativos fluam de uma forma mais sistemática e mais individualizada. Então, veja que eu só faço alguns adendos do capítulo de número 6 da obra mencionada no início, tá? Espero que você tenha entendido alguns pontos principais. É claro que se nós estivéssemos numa sala de aula virtual podendo dialogar, essa discussão de alguns minutos, eu não sei quantos minutos nós estamos aí, eu acho que meia hora mais ou menos, ela se estenderia por um tempo muito maior, porque nós íamos poder discutir alguns pontos, algumas visões. Nosso encontro era previsto 2 horas de discussões, então nós íamos aprofundar um pouco mais as discussões, mas eu trago para esse vídeo sistemático, para que você consiga acompanhar meu raciocínio, esse breve resumo, essa breve síntese do capítulo de número 6, trazendo então alguns pontos de discussões para os professores e para todos os sujeitos que são envolvidos de alguma forma com a educação. Como mencionado no início da minha fala, nós estamos entrando na semana de Natal. Esse vídeo eu espero subir ainda na segunda-feira, tá? Eu espero que você esteja me assistindo ainda na segunda-feira, 20 de dezembro. Como eu estou sem conexão, assim que a minha conexão se restabelecer, eu vou editar esse vídeo, lançar lá no canal. Mas eu espero que todos tenham um final de ano especial, tá? O ano não foi fácil, nós passamos aí mais um ano pandêmico, não foi fácil, especialmente na área de educação, mas eu espero que o Papai Noel seja bondoso conosco, né, nesse final de ano aí, trazendo melhores notícias e um futuro e uma perspectiva de um futuro melhor. E eu sempre costumo mencionar, tá, gente? Se você não sabe o que dá para as pessoas que você gosta, geralmente no Natal se criou essa cultura das trocas de presentes, né? Mas se você não sabe o que dá para a pessoa que você gosta, para a pessoa que está perto de você, para a pessoa que você ama, dê amor,
tá? Acho que o mais importante, nunca foi tão necessário dar amor nesses tempos que a gente vive, tá? Uma feliz semana do Natal para todos. Nós temos aí mais 11 dias até o final do ano. Que você tenha um final de 2021 especial e que você tenha um 2022 melhor ainda. Se 2021 talvez não foi tão bacana, tenha certeza que 2022 vai ser legal, tá, gente? Boas festas. Eu deixo para o meu grupo de pesquisa, o JEC-PC, que é o grupo de Educação Química na Produção Curricular, o desejo de boas festas. Reitero agora aqui no meu canal pedido de desculpas por não estar presente no encontro síncrono para fazer essa discussão, com todo mundo debatendo, com a nossa sala de aula virtual cheia, mas infelizmente esse problema com a conexão, que já dura mais de 6 horas, tá? Estou desde o início da manhã sem conexão, estou gravando esse vídeo já no início da tarde, então eu peço desculpas, mas desejo a todos e a todas boas festas, que em janeiro de 2022 nós possamos nos reencontrar. Para aqueles que não me conhecem, eu vou deixar nesse último slide alguns dos meus contatos. Se você está no meu canal, eu peço novamente para que você se inscreva. O meu canal não está sendo tão atualizado, tá? Porque o professor também está buscando novas formas de sustento, mas que você possa se inscrever no meu canal. O meu usuário no Instagram, e eu tenho uma page no Facebook com @prof.nicolasviana, tá? A página no Facebook é Prof. Nicolas Viana. O meu WhatsApp, aí, se você tem interesse nessa apresentação, tiver interesse de conversar um pouquinho comigo sobre o capítulo de número 6 desta obra, e se você quiser entrar em contato comigo pelo meu e-mail, também está aí. Um feliz Natal a todos e a todas, um ótimo final de 2021. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, aquela coisa que o professor tem que ser um pouco youtuber agora, né? Já que a pandemia exige isso, vamos ser um pouquinho youtuberzinho, tá? Fiquem todos bem, beijo do gordo para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!